Olá pessoal, aqui é Felipe Pires, professor de metodologia científica, e o tema de hoje é como fazer um projeto de pesquisa, a introdução. Bom, a nossa questão é apresentar cada parte de um projeto de pesquisa. Então, a introdução é aquilo que vai ser lido primeiro, né, no seu projeto de pesquisa, e a função de uma introdução, assim o nome já diz, né, que é introduzir o tema ao leitor. Digamos assim, é o primeiro contato que o leitor vai ter com o tema no seu trabalho. E vocês têm que pensar no seguinte, que a introdução ela deve se desenvolver de uma determinada forma que leve o leitor do nada, digamos assim, do zero, né, ao problema. Ou seja, o leitor ele não vai ter lido ainda seu trabalho, ele vai começar a ler seu trabalho e vai ser introduzido, vai ser imerso no tema e vai ser conduzido ao problema, que é a pergunta principal do seu projeto de pesquisa e que será futuramente da sua pesquisa. Então aqui, qual que é o segredo? Não existe uma regra definida para se fazer a introdução, mas é importante pensar quem será o leitor do seu trabalho. Veja bem, você está introduzindo o tema, você tem que pensar qual será, de maneira geral, o perfil do leitor que lerá o seu trabalho. Isso depende do nível, né? Se é um trabalho de graduação, um trabalho de dissertação, uma tese de doutorado, você vai ter perfis diferentes de leitores. Depende da área que você cursa, né? Do curso que você faz. E vai depender também do quanto aquele tema dentro da sua área ele é conhecido. Às vezes, por exemplo, nós estudamos um tema que é um tema, digamos assim, mais alternativo e que pouca gente conhece. Então, essa introdução, ela vai ter que ter uma profundidade maior, um detalhamento maior. Mas, por exemplo, se aquele tema já é bastante amplamente conhecido pela, digamos assim, por aquela comunidade acadêmica do seu curso, você não precisa descer a detalhes tão minuciosos na introdução. Então, eu vou dar um exemplo muito claro, né? Assim, um exemplo. Se eu vou fazer um trabalho sobre Platão, por exemplo, e meu livro é uma introdução a Platão para o público em geral, que nunca ouviu falar de Platão, que vai começar a ouvir falar de Platão ali da primeira vez e tal, ou seja, o público leigo mesmo. Então, vale a pena eu colocar que Platão nasceu em Atenas no século IV, né? Veio de uma família aristocrática de Atenas, foi discípulo de Sócrates e etc. Agora, se eu vou fazer uma tese de doutorado em Platão, que se dirige principalmente a um público, digamos assim, já de acadêmicos naquela área, então eu vou fazer um artigo já mais específico ali naquela área, então eu não vou estar citando onde Platão nasceu e esse tipo de coisa, né? O ano que ele nasceu e etc. Por quê? Porque aquele público ao qual eu me dirijo já sabe dessas informações, então eu vou partir mais diretamente ao que há de mais específico no meu trabalho. Então aqui eu coloquei, né, o perfil do leitor define o grau de detalhamento e a profundidade da introdução. Então isso tem que ser muito bem pensado
para que você consiga digamos assim, um engajamento do leitor no seu trabalho e também uma boa condução do leitor ao problema de pesquisa que você propõe. Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima.